1 Samuel. A infância de Samuel. A peregrinação a Silo. Houve um homem de Ramataim, um sufita, da montanha de Efraim, que se chamava Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Suf, um efraimita. Eucana possuía duas mulheres, Ana era o nome de uma, e a outra chamava-se Fenena. Fenena tinha filhos, Ana, porém, não tinha nenhum. Anualmente, aquele homem subia da sua cidade para adorar e oferecer sacrifícios a Deus dos exércitos, em Silo. Os dois filhos de Eli, Ofne e Finéias, sacerdotes de Deus, estavam ali. No dia em que oferecia sacrifícios, Eucana tinha o costume de dar porções à sua mulher Fenena e a todos os seus filhos e filhas, porém a Ana, embora a amasse mais, dava apenas uma porção, pois Deus a tinha feito estéril. A sua rival também a irritava, humilhando-a, porque Deus a tinha deixado estéril. E isso acontecia todos os anos, sempre que eles subiam à casa de Deus, ela a ofendia. E Ana chorava e não se alimentava. Então Eucana, o seu marido, lhe dizia: Ana, por que choras e não te alimentas? Por que estás infeliz? Será que eu não valho para ti mais do que 10 filhos? A oração de Ana. Então Ana, depois de terem comido no quarto, se levantou e se apresentou diante de Deus. O sacerdote Eli estava assentado em sua cadeira, no limiar da porta da casa de Deus. Na amargura de sua alma, ela orou a Deus e chorou muito. E fez um voto, dizendo: Deus dos exércitos, se quiseres dar atenção à humilhação da tua serva e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva e lhe dires um filho homem, então eu o consagrarei a Deus por todos os dias da sua vida, e a navalha não passará sobre a sua cabeça. Como se demorasse na oração a Deus, ele observava a sua boca. Ana apenas murmurava, seus lábios se moviam, mas não se podia ouvir o que ela dizia, e por isso Eli julgou que ela estivesse embriagada. Então lhe disse Eli: Até quando estarás embriagada? Livra-te do teu vinho. Ana, porém, lhe respondeu com estas palavras: Não, meu senhor, eu sou uma mulher atribulada, não bebi vinho nem bebida forte, derramo a minha alma perante Deus. Não julgues a tua serva como uma vadia. É porque estou muito triste e aflita que tenho falado até agora. Eli então lhe disse: Vai em paz, e que o Deus de Israel te conceda o que lhe pediste. Respondeu-lhe ela: Ache a tua serva graça aos teus olhos. E a mulher seguiu o seu caminho, comeu e o seu aspecto não era mais o mesmo. Nascimento e consagração de Samuel. Levantaram-se bem cedo e, depois de se terem prostrado diante de Deus, voltaram à sua casa, em Ramá. Eucana se uniu à sua mulher Ana, e Deus se lembrou dela. Ana concebeu e, no devido tempo, deu à luz um filho a quem chamou de Samuel, porque, disse ela, eu o pedi a Deus. Eucana, seu marido, subiu com toda a sua casa para oferecer a Deus o sacrifício anual e cumprir o seu voto. Ana, porém, não subiu, porque ela disse a seu marido: Não antes que o menino seja desmamado. Então, eu o levarei, e será apresentado perante Deus e lá ficará para sempre. Respondeu-lhe Eucana, seu marido: Fez o que melhor te aprouver, e espera até que ele seja desmamado. Que somente Deus realize a sua palavra. Assim, ficou e criou o menino até que o desmamou. Tão logo o desmamou, levou-o consigo, com um novilho de 3 anos, uma medida de farinha e outra de vinho, e o conduziu à casa de Deus, em Silo. O menino era ainda muito pequeno. Eles imolaram o novilho e levaram o menino a Eli. Ela disse: Perdão, meu senhor. Tão certo como tu vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo, orando a Deus. Eu orava por este menino, e Deus atendeu à minha súplica. Da minha parte eu o dedico a Deus por todos os dias que viver, assim o dedico a Deus. E se prostraram diante de Deus. Cântico de Ana. Então Ana proferiu esta oração: O meu coração exulta em Deus, a minha força se exalta em meu Deus, a minha boca se escancara contra os meus inimigos, porque me alegro em tua salvação. Não há santo como Deus, porque outro não há além de ti, e rocha alguma existe como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras altivas, nem brote dos vossos lábios a arrogância, pois Deus é Deus sapientíssimo, cabe a ele pesar as ações. O arco dos poderosos é quebrado, os debilitados são cingidos de força. Os que viviam na fartura se empregam por comida, e os que tinham fome não precisam trabalhar.
A mulher estéril dá à luz 7 vezes, e a mãe de muitos filhos se exaure. É Deus quem faz morrer e viver, faz descer ao Sheol e dele subir. É Deus quem empobrece e enriquece, quem humilha e quem exalta. Levanta do pó o fraco e do monturo o indigente, para os fazer assentarem-se com os nobres e colocá-los num lugar de honra, porque a Deus pertencem os fundamentos da terra, e sobre eles colocou o mundo. Ele guarda o passo dos que lhe são fiéis, mas os ímpios desaparecem nas trevas, porque não é pela força que o homem triunfa. Deus, os seus inimigos são destruídos, o Altíssimo troveja contra eles. Deus julga os confins da terra, dá a força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. Eucana partiu para sua casa em Ramá, o menino, porém, ficou servindo a Deus, na presença do sacerdote Eli. Os filhos de Eli os filhos de Eli eram homens desonestos, que não se preocupavam com Deus, nem com o direito dos sacerdotes em relação ao povo. Toda vez que alguém oferecia um sacrifício, enquanto se cozinhava a carne, o servo do sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes, metia-o no caldeirão, ou na panela, ou no tacho, ou na travessa, e tudo quanto o garfo trazia preso, o sacerdote retinha como seu. Assim se fazia com todo o Israel que ia a Silo. E também, antes de se queimar a gordura, vinha o servo do sacerdote e dizia ao que realizava o sacrifício: dá essa carne que deve ser assada ao sacerdote, porque ele não aceitará de ti a carne cozida, mas sim a crua. E se aquele homem respondia: primeiro queime-se a gordura, e depois tira o que quiseres, ele dizia: não, ou me dás agora mesmo como disse, ou tomarei à força. O pecado daqueles moços foi grande perante Deus, porque tratavam com descaso a oferenda feita a Deus. Samuel em Silo. Entretanto, Samuel, ainda rapaz cingido com um efode de linho, estava a serviço de Deus. Sua mãe fazia uma pequena túnica, que lhe trazia a cada ano, quando vinha com seu marido oferecer o sacrifício anual. Eli abençoava Eucana e sua esposa e dizia: que Deus te dê descendência por meio desta mulher, em pagamento do empréstimo que ela fez a Deus, e eles voltavam para sua casa. Deus visitou Ana, e ela concebeu e deu à luz 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante de Deus. Ainda os filhos de Eli, apesar de Eli ser já muito velho, ele era informado de tudo o que os seus filhos faziam a todo Israel. E ele lhes dizia: por que procedeis do modo como ouço todo o povo contar? Não, meus filhos, não é boa a fama que ouço o povo de Deus espalhar. Se um homem comete uma falta contra outro homem, Deus o julgará, mas se pecar contra Deus, quem intercederá por ele? Mas não escutarão a voz de seu pai. É que aprouverá a Deus tirar-lhes a vida. Entretanto, o jovem Samuel ia crescendo em estatura e em graça, diante de Deus e diante dos homens. Anúncio do castigo. Um homem de Deus veio a Eli e lhe disse: assim diz Deus. Eis que me revelei à casa de teu pai quando eles estavam no Egito, escravos da casa do faraó. Eu a escolhi dentre todas as tribos de Israel, para exercer o meu sacerdócio, para subir ao meu altar, para fazer queimar a oferenda, para trazer o efode perante mim, e concedi à casa de teu pai toda a carne oferecida a Deus pelos filhos de Israel. Porque pisais a oferenda e o sacrifício que ordenei para a minha habitação, honras os teus filhos mais do que a mim, engordando-vos com todas as oferendas de Israel, meu povo. Por isso é que o oráculo de Deus, Deus de Israel, eu disse que a tua casa e a casa de teu pai andariam na minha presença para sempre, mas agora oráculo de Deus, longe de mim tal coisa. Porque eu honro aqueles que me honram, e os que me desprezam serão tratados como nada. Dias virão em que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais velho algum na tua casa. E observarás, ao lado da habitação, todo o bem que farei a Israel, e nunca mais haverá velho na tua casa. Conservarei perto do meu altar algum dentre os teus, para que os seus olhos se consumam e a sua alma se estiole, mas todos os da tua casa morrerão pela espada dos homens. O que acontecerá aos teus 2 filhos Ofne e Finéias será para ti o sinal destas coisas, morrerão ambos no mesmo dia. Farei surgir um sacerdote fiel, que procederá conforme o meu coração e o meu desejo, e lhe consolidarei uma casa que permaneça, a qual andará sempre na presença do meu ungido. E todo aquele que sobreviver da tua família virá se prostrar diante dele para conseguir uma moedinha de prata ou um naco de pão, e dirá: rogo-te que me des qualquer função sacerdotal, para que eu possa ter um pouco de pão para comer.
Deus chama a Samuel. O jovem Samuel servia, pois, a Deus na presença de Eli. Naquele tempo, raramente Deus falava, e as visões não eram frequentes. Ora, um dia, Eli já estava deitado no seu quarto. Os seus olhos começaram a enfraquecer e não podia mais ver. A lâmpada de Deus não se tinha ainda extinto e Samuel estava deitado no santuário de Deus, no lugar onde se encontrava a arca de Deus. Deus chamou: Samuel. Samuel. Ele respondeu: Eis-me aqui, e correu para onde estava Eli, e disse: Eis-me aqui, por que me chamaste? Não te chamei, disse Eli, volta a deitar-te. Ele foi deitar-se. Deus chamou novamente: Samuel. Samuel. Levantou-se e foi ter com Eli, dizendo: Tu me chamaste, aqui estou. Eu não te chamei, filho meu, disse Eli, vai deitar-te. Samuel não conhecia ainda a Deus, e a palavra de Deus não lhe tinha sido ainda revelada. Deus voltou a chamar Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, aproximou-se de Eli e disse: Aqui estou, por que me chamaste? Então Eli compreendeu que era Deus que chamava o menino e disse a Samuel: Vai deitar-te e, se te chamar de novo, dirás: Fala, Deus, que o teu servo ouve. E Samuel foi se deitar no seu lugar. Veio Deus e ficou ali presente. Chamou, como das outras vezes, Samuel. Samuel, e Samuel respondeu: Fala, que teu servo ouve. Deus disse a Samuel: Vou fazer uma coisa em Israel que fará tinir ambos os ouvidos de todos os que a ouvirem. Naquele dia, farei cumprir-se contra ele tudo o que disse acerca da sua casa, do começo até o fim. Tu lhe anunciarás que eu condeno a sua casa para sempre, porque ele sabia que os seus filhos ofendiam a Deus e não os repreendeu. É por isso eu juro a casa de Eli que nem sacrifício nem oferenda jamais expiarão a iniquidade da casa de Eli. Samuel repousou até de manhã, e então abriu as portas da casa de Deus. Samuel temia contar a visão a Eli, mas Eli o chamou e disse: Samuel, meu filho. E ele respondeu: Eis-me aqui. Ele perguntou: Qual foi a palavra que ele te disse? Não me ocultes nada. Que Deus te faça o mesmo mal e lhe some mais outro tanto, se me esconderes uma só palavra de tudo o que ele te disse. Então Samuel lhe contou tudo, sem lhe ocultar coisa alguma. Ele disse: Ele é Deus. Faça ele o que lhe parecer bom. Samuel crescia. Deus estava com ele, e nenhuma das palavras que lhe dissera deixou cair em terra. Todo o Israel soube, desde Dan até Bersabeia, que Samuel estava confirmado como profeta de Deus. Deus continuou a manifestar-se em Silo, porque em Silo ele se revelava a Samuel, e a palavra de Samuel foi para todo o Israel como a palavra de Deus. Eli estava muito velho e os seus filhos continuavam na sua má conduta para com Deus. A arca nas mãos dos filisteus. Derrota dos filhos de Israel e captura da arca. Aconteceu, naquele tempo, que os filisteus se uniram para fazer guerra a Israel. Israel saiu ao seu encontro para o combate, acampando perto de Ebanizar. Os filisteus tinham acampado em Afec. Os filisteus colocaram-se em linha de batalha contra Israel e, no terrível combate, Israel foi vencido pelos filisteus. Cerca de 4.000 homens foram mortos nas linhas, em campo aberto. O exército voltou ao acampamento e os anciãos de Israel disseram: Por que fez hoje Deus que fôssemos vencidos pelos filisteus? Vamos a Silo buscar a arca do nosso Deus, que venha para o meio de nós e nos salve do domínio dos nossos inimigos. O exército mandou trazer de Silo a arca de Deus dos exércitos, entronizado entre os querubins. Os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, acompanhavam a arca. Quando a arca de Deus chegou ao acampamento, todo o Israel lançou um forte brado a ponto de tremer a terra. Que os filisteus ouviram o barulho do brado e disseram: Que significa esse forte brado no acampamento dos hebreus? E compreenderam que a arca de Deus tinha chegado ao acampamento. Então os filisteus se encheram de medo, porque diziam: Deus veio ao acampamento. E diziam: Ai de nós, porque tal coisa nunca aconteceu antes. Ai de nós! Quem nos livrará das mãos desse Deus poderoso? Foi ele que afligiu o Egito com toda espécie de pragas no deserto. Sede fortes, filisteus, e sede homens, para que não vos torneis seus escravos, como eles foram vossos escravos. Sede homens e lutai. Os filisteus lutaram, Israel foi vencido, e cada um fugiu para a sua tenda. Foi grande a derrota,
pois foram mortos 30.000 homens a pé, do lado de Israel. A arca de Deus foi tomada e foram mortos os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias. A morte de Eli. Então correu um homem de Benjamim, vindo das fileiras, e chegou a Silo no mesmo dia, as vestes rasgadas e a cabeça coberta de terra. Quando chegou, Eli estava assentado na sua cadeira, ao lado da porta, vigiando o caminho, porque o seu coração tremia pela arca de Deus. O homem veio trazer a notícia à cidade, e a cidade encheu-se de clamor. Eli ouviu o clamor e perguntou: que grande ruído é esse? O homem se apressou e veio dar a notícia a Eli. Estava Eli com 98 anos, tinha os olhos parados e não podia mais ver. O homem disse a Eli: estou chegando do acampamento, fugi das fileiras hoje mesmo. Perguntou-lhe Eli: que aconteceu, meu filho? O mensageiro respondeu: Israel fugiu diante dos filisteus e foi grande a derrota do exército, os teus 2 filhos foram mortos e a arca de Deus foi tomada. A menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, junto à porta, quebrou o pescoço e morreu, porque o homem era já velho e pesado. Ele foi juiz em Israel durante 40 anos. Morte da mulher de Finéias. Ora, a sua nora, a mulher de Finéias, estava grávida e se aproximava o momento do parto. Ao ouvir a notícia de que a arca de Deus fora tomada e de que o seu sogro e o seu marido tinham morrido, encurvou-se e deu à luz, porque lhe sobrevieram as dores. Como estivesse morrendo, as que a assistiam disseram-lhe: anima-te, porque tiveste um filho. Ela, porém, nem respondeu nem fez caso disso. Ela deu ao filho o nome de Aicabad, dizendo: foi exilada a glória de Israel, aludindo ao fato de a arca de Deus ter sido tomada, e por causa de seu sogro e de seu marido. E disse ainda: foi exilada a glória de Israel, porque a arca de Deus foi tomada. Aborrecimentos dos filisteus com a arca. Assim que os filisteus se apossaram da arca de Deus, levaram-na de Ebenezer a Azoto. Os filisteus pegaram a arca de Deus e a introduziram no templo de Dagom e a depositaram ao lado de Dagom. Quando os azotitas se levantaram na manhã do dia seguinte e vieram ao templo de Dagom, eis que Dagom estava caído, com o rosto em terra, diante da arca de Deus. Tomaram Dagom e o puseram novamente no seu lugar. Mas quando se levantaram muito cedo na manhã seguinte, eis que Dagom estava caído com o rosto no chão diante da arca de Deus, e a cabeça de Dagom e as 2 mãos, cortadas, jaziam à entrada. Só o tronco de Dagom restava no seu lugar. Por isso é que os sacerdotes de Dagom e todos os que entram no seu templo não pisam no limiar de Dagom em Azoto até o dia de hoje. A mão de Deus pesou sobre os azotitas e os afligiu com tumas, em Azoto e nas redondezas. Quando os habitantes de Azoto viram o que lhes acontecia, disseram: não fique conosco a arca do Deus de Israel, porque a sua mão se endureceu contra nós e contra o nosso Deus Dagom. Mandaram então convocar todos os príncipes dos filisteus, para que se reunissem com eles, e disseram: que devemos fazer com a arca do Deus de Israel? Decidiram: a arca do Deus de Israel seja levada a Gate, e levaram a arca do Deus de Israel. Mas logo que a levaram, a mão de Deus caiu sobre a cidade e houve um grande pânico, os homens da cidade foram afligidos, do maior até o menor, e lhe saíram tumas. Enviaram então a arca de Deus a Acaron, e assim que a arca de Deus ali chegou, os acaronitas gritaram, dizendo: trouxeram a arca do Deus de Israel para me fazer perecer, a mim e a meu povo. Então mandaram convocar todos os príncipes dos filisteus, e disseram: devolvei a arca do Deus de Israel, que retorne ao seu lugar e não mais me destrua a mim e ao meu povo. De fato, um grande medo da morte se sentia em toda a cidade, tanto pesara a mão de Deus ali. Aqueles que não morriam eram afligidos com tumas, e gritos de aflição subiam ao céu. Devolução da arca. A arca de Deus esteve 7 meses na terra dos filisteus. Os filisteus chamaram os sacerdotes e os adivinhos e lhes perguntaram: que devemos fazer com a arca de Deus? Dizei-nos como havemos de devolvê-la ao seu lugar. Eles responderam: se quereis devolver a arca do Deus de Israel, não a envieis vazia, porém mandai com ela uma reparação. Então sereis curados e sabereis por que a sua mão não se retira de vós. Então perguntaram: qual deve ser a reparação que lhe pagaremos? Responderam-lhes: de acordo com o número dos príncipes dos filisteus, 5 tumas de ouro e 5 ratos de ouro, porque foi essa a praga que vós e os vossos príncipes sofrestes.
Fazei imagens dos vossos túmulos e imagens dos vossos ratos, que devastam a terra, e dai glória ao Deus de Israel. Talvez ele alivie a sua mão de cima de vós, do vosso Deus e da vossa terra. Porque endureceríeis o vosso coração como o fizeram os egípcios e Faraó. Porventura, depois de os haver Deus tratado tão mal, não os deixaram partir. Agora, pois, tomai e preparai um carro novo e 2 vacas com cria, sobre as quais não tenha ainda sido posta canga, atrelai as vacas ao carro e mandai os bezerros de volta ao curral. Tomai, então, a arca de Deus e colocai-a no carro. Quanto aos objetos de ouro que lhe pagais como reparação, colocá-los-eis num cofre, ao lado da arca, e a deixareis partir. Notai, se tomar o caminho da sua terra, por Bessamis, foi ele quem nos causou este grande mal, se não, então saberemos que não foi a sua mão que nos atingiu, e o que nos aconteceu foi acidental. Assim fizeram, tomaram 2 vacas com cria e as atrelaram ao carro, mas deixaram os bezerros no curral. Puseram a arca de Deus no carro, e também o cofre com os ratos de ouro e as imagens dos seus túmulos. As vacas tomaram diretamente o caminho de Bessamis e mantiveram-no, mugindo, sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Os príncipes dos filisteus a seguiram até aos confins de Bessamis. A arca em Bessamis estavam os de Bessamis fazendo a cega do trigo no vale. Quando olharam, viram a arca e foram alegremente ao seu encontro. O carro chegou ao campo de Josué de Bessamis, e parou no lugar onde havia uma grande pedra. Racharam a madeira do carro e ofereceram as vacas em holocausto a Deus. Os levitas tinham descido a arca de Deus e o cofre que estava ao lado dela e que continha os objetos de ouro, e tinham depositado tudo sobre a grande pedra. Naquele dia, o povo de Bessamis ofereceu holocaustos e sacrifícios a Deus. Os 5 príncipes dos filisteus, tendo visto isso, voltaram a Acaron, no mesmo dia. Os túmulos de ouro que os filisteus pagaram em reparação a Deus foram, 1 por Azoto, 1 por Gaza, 1 por Escalon, 1 por Gate e 1 por Acaron. Os ratos de ouro, por todas as cidades dos filisteus, das dos 5 príncipes, das praças fortes até as aldeias do campo. A grande pedra, sobre a qual a arca de Deus foi colocada, está ainda hoje no campo de Josué de Bessamis como testemunha. Os filhos de Jecônias, do povo de Bessamis, não se regozijaram quando viram a arca de Deus, e Deus castigou 70 dentre eles. O povo ficou de luto, porque Deus lhe tinha dado tão duro castigo. A arca em Cariate-Arim então, os habitantes de Bessamis disseram, quem poderá estar em pé na presença de Deus, o Deus Santo? Para quem irá ele agora, saindo daqui? Enviaram mensageiros aos habitantes de Cariate-Arim, com estas palavras, os filisteus restituirão a arca de Deus. Descei, e fazei-a subir até vós. Os habitantes de Cariate-Arim vieram e fizeram subir a arca de Deus. Conduziram-na à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram Eleazar, seu filho, para guardar a arca de Deus. Samuel, juiz e libertador. Desde o dia em que a arca foi instalada em Cariate-Arim, um longo tempo correu 20 anos e todo o povo se lamentava diante de Deus. Então, Samuel falou a toda a casa de Israel, dizendo, se é de todo o vosso coração que voltais a Deus, tirai do meio de vós os deuses estrangeiros e as astartes, fixai o vosso coração em Deus, e a ninguém mais sirvais a não ser a Ele, então Ele vos livrará da mão dos filisteus. Os filhos de Israel lançaram fora, pois, os Beals e as Astartes, e não serviram senão a Deus. Disse Samuel, reuni todo o Israel em Masfa, e intercederei por vós junto de Deus. Reunirão-se em Masfa, tiraram água e a derramaram diante de Deus, jejuaram naquele dia e disseram, pecamos contra Deus. E Samuel julgou os filhos de Israel em Masfa. Logo que os filisteus souberam que os filhos de Israel se haviam reunido em assembléia em Masfa, os príncipes dos filisteus subiram para atacar Israel. Sabendo disso, os filhos de Israel tiveram medo dos filisteus. Disseram a Samuel, não cessas de invocar a Deus nosso Deus, para que ele nos livre das mãos dos filisteus. Samuel tomou um cordeirinho de mama, e o ofereceu em holocausto a Deus por Israel, e Deus o ouviu. Enquanto Samuel estava oferecendo o holocausto, os filisteus atacaram Israel, mas, nesse dia, Deus trovejou contra os filisteus com grande fragor e os encheu de pânico, e foram vencidos por Israel. As forças de Israel saíram de Masfa e perseguiram os filisteus até Becar, e os destroçaram.
Então Samuel tomou uma pedra e a colocou entre Masfa e Sem, e lhe deu o nome de Ebenezer, dizendo: Até aqui Deus nos socorreu. Assim foram os filisteus dominados, e nunca mais voltaram ao território de Israel, porque a mão de Deus pesou sobre os filisteus enquanto viveu Samuel. As cidades que os filisteus haviam tomado a Israel foram-lhe restituídas, de Acaron a Gate, e o território destas Israel o libertou da mão dos filisteus. E houve paz entre Israel e os amorreus. Samuel julgou Israel todos os dias de sua vida. Cada ano ele visitava Betel, Gilgal e Masfa e julgava Israel em cada um desses lugares. Depois voltava a Ramá, porque ali estava a sua casa, onde julgava Israel. Ali ele edificou um altar a Deus.